Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Fala pessoal, meu nome é Felipe e a lei não foi abolida. Meu nome é Gabriel e eu facilmente seria um fariseu há 2000 anos atrás. Meu nome é Gabriela e nós estamos sob a graça e não sobre a lei. Nós estamos aqui de volta com a nossa série bíblica. Nós gravamos um episódio sobre o Gênesis, se chama E no Princípio, e nós gravamos um episódio sobre o Êxodo, que se chama Êxodo, o Deus que liberta seu povo. E agora a gente vai fazer um bloco com 3 livros de vez, porque acho que ficaria muito academicista, muito cansativo falar de cada um deles diferentes, que vai ser Levítico, Números e Deuteronômio, que é a lei de Moisés. Para isso, vamos para a nossa leitura. O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. Ele não está nos céus para que digas: quem subirá ao céu para nulo buscar e nulo fazer ouvir para que o observemos? Não está tampouco do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar para nulo buscar e nulo fazer ouvir para que o observemos? Mas essa palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, e tu a podes cumprir. Olha que hoje eu ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Nós escutamos um trecho do Deuteronômio que é lido pra caramba na liturgia, né? Que é o mandamento que eu te dou hoje, não é impossível, ele tá perto de você. Esse texto aparece muito na liturgia. E a gente vai falar sobre esses livros. A gente começou já com o Pentateuco, né? O iníciozinho da Bíblia. Esses livros são muito confusos, às vezes as pessoas nunca leem, ou quando leem acham muito cansativo, muito difícil e tal. E esses 3 livros, eles são basicamente um compilado de leis e de determinações de Moisés. Tem algumas histórias no meio, e são as histórias bem macabras, que geralmente envolvem a lei. Que é tipo assim, uma criança foi lá, um jovem, e descumpriu o sábado e foi morto. Uma galera que faz um motim contra Moisés, e aí o chão abre, engole eles. São as histórias, assim, meio drásticas, que sempre voltam para o fato de que a lei é muito importante, que quem não obedecer à lei deve ser castigado e tal. E, tipo, vocês já tiveram contato com esses livros, vocês leem, acham difícil e tal? Cara, quando eu era bem mais jovem, tava na minha adolescência, eu entrei numa pira de ler a Bíblia toda. Então comecei a ler Gênesis todo, li Êxodo todo, e comecei a ler, logo depois veio Deuteronômio, né, se não me engano. Só que eu não cheguei, tipo, foi em Deuteronômio, eu acho que eu comecei a parar um pouco, porque, tipo, realmente me foi muito pesada a leitura. No sentido mesmo de, não foi nem por causa das histórias, nem nada, foi mais porque era muita, pra mim foi maçante, essa é a palavra. Não consegui continuar, sabe, tipo, tanto é que agora, Acontece bastante. no ano passado, quando eu voltei, dessa vez não foi uma pira. Eu digo que foi uma pira a primeira vez porque foi realmente uma pira. Foi uma coisa assim, que surgiu da minha cabeça do nada. No ano passado foi mais uma inspiração mesmo, assim. E aí eu resolvi ler a Bíblia. Só que eu comecei pelo Novo Testamento agora. E, tipo, eu fui no Novo Testamento todinho, assim, sem me desanimar em nenhum momento, nem passar perto. Mas quando foi para ler o Antigo, me pegou. Olha, eu realmente não tenho hábito de ler o Pentateuco. Não tenho. Eu pego trechos pontuais do Pentateuco, que esses 3 livros especificamente, eu acho que eu raramente li alguma coisa deles. Para não falar que eu nunca li aquela passagem de Números da mula de Balaão que profetiza, mas ele é um bruxo pagão, e aí a mula dele fala também. Isso é uma história bem interessante, eu acho bem engraçada até, mas acho que é a única passagem que eu tenho mais contato. Porque fora isso, eu realmente não leio muito
esses livros do Pentateuco. Eu acho que isso acontece bastante porque a gente costuma esquecer que a Bíblia não é um livro, né? Tipo, a gente fala, tipo, a Bíblia, como se fosse, não sei, tipo, falar, aquele livro lá do George Orwell, aquele livro lá do Machado de Assis. E a Bíblia é um compilado de livros, em que inclusive foi escrito em um passado de tempo imenso, milhares de anos e pessoas muito diferentes. Então a gente tem textos muito diferentes. Às vezes a gente tem textos que são comuns para a gente, assim, tipo os salmos, que são como poesias e tal, aquelas orações, então é mais tranquilo para a gente ler. E a gente tem histórias também, que a gente lembra mais as histórias que a gente lê, tipo, de literatura, mas a gente também tem, tipo, catálogos. E é importante, mas a gente saber mesmo, tipo, a diferença na leitura, porque realmente essa leitura, às vezes, de os filhos de não sei quem, tem toda aquela genealogia, às vezes isso não vai fazer muita diferença na sua oração, na sua leitura orante, acho que gostaria de saber, talvez alguém já tenha feito isso, mas acho que ninguém nunca fez uma leitura orante de genealogia, talvez alguém já tenha feito, mas não é muito comum. Então, esses textos, eles são sagrados, né, eles estão nas escrituras, mas muito mais pelo que eles apontam. E eles apontam a Jesus Cristo, né? A nossa interpretação cristã da coisa é que a lei, ela aponta Jesus Cristo. Teve uma catequese recente do Papa Francisco que ele falou sobre a Epístola aos Gálatas, que basicamente a Epístola aos Gálatas trata da discussão que a gente vai ter aqui, que é por que somos cristãos, não somos judeus, e o que a gente vai fazer em relação à lei. Porque tem essa cidade lá da Galácia, e os cristãos, tipo, São Paulo foi lá, instaurou a comunidade, pregou, né, deu todas as instruções e foi embora. E nesse meio termo, alguns cristãos judeus chegaram na comunidade e começaram a dizer que eles tinham que se circuncidar, tinham que seguir o sábado, as leis, as festas judaicas. Isso começou a criar uma confusão na cabeça da galera, e Paulo vai lá e envia uma carta explicando, né, como é que funcionava, e que, na verdade, a gente não estava sob a lei. Aí disso, a gente vai ter também as discussões depois como os protestantes vão entender esse texto, que aí inclusive nesse texto que fala dessa questão da salvação pela fé, salvação pela graça. Então, a gente vai ter um monte de confusão. O que é lei de Moisés? Lei foi abolida, inclusive até nas nossas falas a gente já vê essas diferenças de pensamento que, na verdade, eles nem são opostos, eles coexistem. Porque eu falei que a gente não está sob a lei, sob a graça, que isso é a fala de Paulo nos Gálatas. E eu acho que foi o Felipe que falou que a lei não foi abolida. Então, tipo, como é que funciona isso? As duas verdades coexistem. Então, sei lá, a gente se pergunta às vezes, será que a lei de Moisés é inútil? Esses livros estão lá só por estarem? Eu acho que entra muito no que o catecismo mesmo diz, né? Vou até deixar aberto aqui porque eu acho que é uma passagem que eu estava estudando esses dias. E aí, por coincidência, calhou da gente fazer um episódio sobre isso, que eu acho que a passagem não, né? O parágrafo do catecismo, nem é um parágrafo, é só uma frase. A primeira frase do parágrafo é muito boa, que ele fala assim, é o 1963, para quem tiver curiosidade de ver. Segundo a tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa é ainda imperfeita. Eu acho que é sobre isso, assim, sabe? A lei não é inútil, a lei ela é santa, ela é um dom de Deus. De fato, uma coisa que sem a lei, a história da salvação ela não teria... Ela é um passo essencial da história da salvação. Então, eu acho que a gente não pode cair nessa tentação de desprezar a lei como algo... não sei, como algo puramente mundano ou feito pelo homem, né? Assim, eu acho que seria uma das coisas mais, enfim, errôneas mesmo que a gente poderia fazer. É isso, exatamente. Tipo, às vezes as pessoas tratam o Primeiro Testamento, a lei, como se fossem só, tipo, isso já acabou. Inclusive, como uma ferrenha defensora do Antigo Testamento, eu gostaria de dizer, o Antigo Testamento não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam, e também não é uma coisa inútil, porque eu vejo várias pessoas falando, não, a gente já está sob o Novo Testamento. Ou então o Deus do Antigo Testamento era muito isso e aquilo, e o Deus do Novo Testamento. Tirando o fato de que isso até envolve uma heresia, se a gente for falar mesmo de a linguagem que Deus usava no Antigo Testamento era muito cruel, eu acho que a gente precisa contextualizar as coisas. Tipo, uma coisa é a gente, século XXI, direitos humanos e tal. Outra coisa é um mundo assim, completamente tribal, diferente que se vivia antigamente. A gente não tinha prisão. O que é que a gente faz com assassino? Não tem prisão, não tem sistema penal, não tem esses artifícios que a gente tinha hoje. E se a gente for comparar com a estrutura social que existia na época da lei,
A lei de Moisés é muito benevolente. A lei de Moisés é muito misericordiosa. Inclusive, a lei de Moisés, ela... Porque é basicamente assim, a gente falou sobre isso no episódio de Êxodo. O povo de Israel é libertado de uma escravidão, e ele é libertado de uma escravidão para viver uma outra realidade na Terra Prometida. E para que eles vivam naquela terra, e Deus fala isso várias vezes nesses 3 livros que a gente está falando hoje, eles vão ter que obedecer essas leis. Se eles não obedecerem, Deus vai tirá-los da terra. Então, a Terra Prometida, se a gente for fazer essa leitura espiritual, ela é como se fosse o céu. É a vida perfeita com Deus. Para você estar na vida perfeita com Deus, você tem que obedecer às leis. É uma harmonia. Então, no momento que o povo não está nessa harmonia, eles são mandados embora. Então, a lei ela ensina a misericórdia para com as viúvas e os estrangeiros. A lei ensina a repartição de terra. Meu Deus, você não podia ter uma quantidade de terra muito grande. Tinha uma quantidade repartida para cada tribo, para cada povo. E se você, por acaso, vendesse aquela terra, depois de 50 anos, as terras voltavam, zeravam tudo de novo e voltava para a mão das famílias originais. Em que mundo isso existe? A gente tem uma reforma agrária constante e perfeita. Era uma estrutura completamente diferente. Se você estava plantando uma coisa, as pessoas que não tinham o que comer, elas podiam entrar na sua plantação e pegar as coisas que sobravam. É um mundo muito diferente, é uma lei muito diferente das leis que a gente tem hoje, e na tentativa de criar uma sociedade muito mais justa. Então, eu acho que a gente pega aqueles textos ali de pena de morte e tal, que são coisas muito distantes da nossa realidade hoje, mas se a gente for comparar com a realidade da época, a gente vê como Deus interveio naquela lei e como Deus, realmente inspirou aquela lei ali, que é muito misericordiosa. Guardando as devidas proporções, eu vejo nessa... Eu acho que nós, hoje em dia, a gente é muito anacrônico. Enfim, para olhar para qualquer época da história. E assim, essa anacronicidade ela é especialmente crítica quando se trata de qualquer coisa relacionada ao cristianismo ou mesmo à cultura judaica que, bom, serviu de base para o cristianismo. E, de certa forma, essa mesma anacronicidade que você citou com relação à lei antiga, ela se repete com relação, mais uma vez repetindo, guardando as devidas proporções, até porque a lei antiga é um dom de Deus, enquanto o que eu vou falar agora é uma coisa, apesar de vir da igreja, ainda assim não é tão inspirado por Deus assim quanto a lei antiga. Mas o que eu ia citar era a Inquisição. Porque, é claro, obviamente, houveram por parte da igreja, mas dizer que a Inquisição foi como se tipo assim, houvesse 1000 maravilhas, o mundo estava perfeito e de repente a Igreja Católica criou a Inquisição e tudo ficou enfim, não vou falar a palavra aqui que é inadequada, mas ficou horrível. Isso é completamente assim, não ter noção da menor noção do curso histórico das coisas, né? Na verdade, a Inquisição não é à toa que a Inquisição meio que inspirou os tribunais que a gente tem hoje. Na verdade, ela realmente é de certa forma, uma evolução, porque o sistema de julgamento que existia antes dela era mais bárbaro ainda do que ela. E muitas vezes a Inquisição foi instrumento de misericórdia para muitas pessoas que eram tidas como, enfim, se não hereges, mas enfim, que cometiam certos atos que para os governos seculares eram bruxaria e coisas do tipo. Na Inquisição esse tipo de ato não foi tomado de uma maneira muito mais racional e muito mais, enfim, racional mesmo é a palavra. Mas eu não vou me alongar muito porque o episódio não é sobre Inquisição, mas eu acho que de certa forma eu consigo enxergar esse paralelo. E aí, falando dessa questão ainda de anacronicidade, né, que eu percebo também muito, né, eu acho que a nossa geração ela tem esse problema, assim, eu acho que talvez seja uma falha na nossa educação, não sei, mas a gente olha o momento presente que a gente vive como se fosse algo absoluto. Então, a gente não tem ideia de como a humanidade viveu em outros tempos, em outras épocas. E, então, isso faz com que a gente meça tudo pela nossa régua, o que é sempre extremamente errado, né? E uma coisa também, né, assim, a importância a Gabi, ela pode até falar isso melhor, porque ela cursou direito, né? Mas uma coisa que a gente consegue perceber
como a revelação é progressiva e como a lei do Antigo Testamento ela é progressiva também, até o momento que ela culmina em Cristo. Porque o Antigo Testamento, né, ele propõe aquela lei, que é a lei que o profeta Moisés estabelece no Sinai, né, em nome de Deus, mas a gente vai vendo que os profetas, ao longo do tempo, eles vão fazendo uma série de revisões da lei e vão aperfeiçoando até o momento que a gente chega no cume da lei, que é Jesus e o Sermão da Montanha, que tudo é aperfeiçoado por amor. Então, eu acho que a importância, né, desses livros do Pentateuco se dá exatamente para isso, né? Para a gente percebendo a pedagogia de Deus, que vai conduzindo um povo rude, né? Que vai conduzindo a humanidade rude, que é muito desejosa de vingança, de crueldade, de violência, vai colocando uma trava nisso e vai colocando ali desejos de justiça e mecanismo de justiça para que progressivamente a gente consiga chegar a coisas superiores. É exatamente isso, né? A nossa história humana, a nossa história com relação ao pecado, isso seria mais ou menos como, sei lá, a gente pega uma pessoa que é completamente, tipo, viciada em drogas. Hoje, tipo, a medicina, não posso me aprofundar muito disso porque eu não entendo sobre isso, mas pelo que eu já ouvi falar, tipo, em palestras e tal, as pessoas entendem que um abandono progressivo da droga, ela funciona melhor do que uma interrupção abrupta e depois a pessoa acaba voltando. É semelhante também com o tipo de desmame de remédios, de antidepressivo ou de antipsicótico, enfim. A gente, quando está acostumado com a coisa, nosso organismo, como a gente está acostumado, até com dietas também, o pessoal costuma falar, vamos aos poucos, vamos sendo introduzidos nessa nova forma de pensar. A conversão também é assim. E não só a conversão individual, porque é assim também, a gente às vezes se engana achando que, pronto, mudei. E aí a gente vira uma chave e vai mudar toda a nossa história, toda a nossa forma de agir. Isso acaba, na verdade, sendo uma coisa meio uma bolha, que tipo, parece que tá perfeito e depois cai e a queda é muito, muito grande. É uma coisa progressiva. Não à toa a gente vai ter os grandes mestres de espiritualidade, tipo Santa Teresa de Jesus, falando do castelo, uma progressão, cada vez você vai, tipo, subindo. E também, eu não me lembro o nome do santo, mas é daquela escada do paraíso, que também fala literalmente, uma escada, e você tá subindo. Isso é assim no individual, mas também é no coletivo. Então, Deus, ele não conseguiria chegar assim para um grupo de pessoas que vivem poligamia, estupro, assassinatos, uma idolatria completa, adorando árvores, enfim, tipo, toda uma outra forma de pensar completamente diferente da revelação e dizer agora vai ser assim. E as pessoas não iriam escutar, as coisas não iriam funcionar dessa forma. Então, não por acaso Deus também coloca esse povo em uma situação de escravidão, né? Tipo, ele chama Abraão, faz um pacto com ele, promete algo a ele, depois joga o povo de Abraão em uma escravidão, também para que eles entendam bastante o significado do que é pecado, porque o pecado é isso. A gente falou bastante sobre isso também no episódio sobre pecado, que o pecado ele não é uma série de regrinhas do que, tipo, Deus quer que você faça ou não. É uma questão muito profunda do que é inerentemente ruim e que traz consequências ruins. É ruim e pronto. Não foi feito o mundo, não foi feito para ser assim, e quando a gente faz assim não dá certo. Tipo, a gente está tendo as mudanças climáticas, a gente mexe com o mundo e o mundo reage. Então, o pecado é a mesma coisa. A gente mexe com a nossa natureza individual e coletiva e no meio ambiente e existem reações automáticas a isso. Então, tipo, o povo sente na pele o sofrimento da escravidão e depois Deus liberta esse povo e diz: agora vocês têm essa lei. E essa lei aqui é para que vocês vivam em liberdade. Essa lei aqui não é uma escravidão. E Deus fala isso e repete, repete, repete. Tanto que a Páscoa, ela é o ápice da vida da comunidade judaica. E posteriormente vai ser o ápice da comunidade cristã, porque é libertação. Você lembra por que você segue aquela lei. Você segue aquela lei porque Deus te libertou da escravidão do Egito, te libertou do pecado. Então você vive hoje uma nova realidade. Por isso que a gente não pode, enquanto cristãos, ter uma visão negativa em relação à lei. Claro que, tipo, mais pra frente a gente vai falar qual é a relação do cristianismo com a lei. Mas uma visão negativa não dá para ter, sabe? Uma visão de tipo, isso aqui é só coisa do passado, como se fosse um monte de coisa que seres humanos comuns tivessem colocado. Por mais que tenham inspirações sociais também, existem coisas ali que a gente vê que tem a ver com o período que os judeus ficaram na Babilônia, tem a ver com o contexto histórico da Mesopotâmia. Beleza, tem, mas enquanto pessoas que têm fé, a gente tem que enxergar aquilo ali como tendo a mão de Deus o tempo inteiro. Por mais que tenham repercussões sociais, tem a mão de Deus, tem Deus ali revelando como o mundo deveria ser. E o que eu acho bonito na lei é isso. E acho que a gente até perde um pouco disso quando a gente entra no mundo cristão, especialmente agora, pós-capitalismo e tal, onde a gente enxerga a lei como uma coisa que tem a ver com você e Deus.
E a lei de Moisés ela é muito interessante, porque ela fala tanto das coisas que você não pode fazer sozinho, tanto as coisas que você não pode fazer com o próximo e as coisas que você não pode fazer na sociedade, porque ela está falando de um projeto de vida mesmo, como é que o mundo tem que ser. E que Israel, então, vai ser luz para as nações, porque as nações vão se inspirar na maneira em como Israel é justa. É claro que na prática isso acabou não acontecendo, e o cristianismo vai ser o aperfeiçoamento disso, a gente vai falar mais para frente. Mas a lei ela é um projeto de como deveria ser a sociedade. E isso que você falou, Gabi, sobre que essa visão que a gente tem mudou com agora a gente estando na sociedade capitalista, é um perfeito exemplo de como as circunstâncias históricas podem influenciar na interpretação da lei. Porque essa interpretação meio individualista é realmente fruto de uma mentalidade individualista que a gente tem hoje. Porque as leis, o decálogo, que é, em essência, o que a gente continua usando mesmo como base, né, para definir, enfim, para guiar, para rememorar o que é pecado e o que não é, o que é aquilo que Deus quer que a gente faça e aquilo que ele veta que a gente faça. Eles também, esse decálogo, ele também tem a ver com um coletivo. A gente que não parou de enxergar essa realidade, mas ele também tem a ver com o coletivo. Enfim, você pegar o catecismo, você consegue ver isso também. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre esse final de semana. Eu li um texto, não foi nem final de semana, foi segunda-feira. Eu li um texto sobre como tudo na vida, tudo no mundo, são sinais que nos levam a Deus. E como essa, de certa forma, é uma coisa que Deus utiliza como uma pedagogia, como uma certa marca do autor. E ele vai usando isso em todos os momentos. E o autor, ele dá o exemplo de como os sacramentos são o ápice disso. Os sacramentos são o ápice dos sinais que nos levam a Deus, que esses sinais passam a ser não só sinais, mas também a concretude daquilo que eles representam. E a Eucaristia é o ápice desses sinais que representam a concretude, que são a concretude ao mesmo tempo, né? E a lei, de certa forma, é isso também. Ela é um sinal que aponta para a lei perfeita, como também é Jesus. Jesus é essa Torá encarnada que é levada à perfeição. Então, de certa forma, é mais uma marca do autor que a gente vai vendo ao longo de toda a história da salvação. E a gente realmente não... eu acho que tivesse uma coisa que eu queria que todo mundo saísse do episódio na cabeça tudo que foi feito na história da salvação foi feito por um motivo. A sabedoria de Deus não erra. A sabedoria de Deus não faz coisas à toa. Ela não faz coisas assim erradas ou inúteis. Na verdade, aquilo foi um passo essencial nessa pedagogia. Jesus nos fala para nós sermos como crianças. E Deus nos trata como crianças. Ele vai colocando de pouquinho em pouquinho. Vai colocando a comidinha lá mastigadinha para a gente. E é assim, ao longo de toda a história da salvação, e a lei faz parte, é uma parte essencial, é uma parte indispensável desse quebra-cabeças que Deus foi montando até chegar na plenitude dos tempos. Bom, pessoal, e com isso, vamos para o nosso intervalo e a gente vai voltar para falar justamente sobre como se alinha o cristianismo e a lei de Moisés. Projeto absurdo, crer, coisa de outro mundo, ver muito além da fronteira, ser estandarte e bandeira, ser muito mais que um bicho, sim, já fui Gandhi, fui Cristo, crer, sou a mão da história, sou o futuro e a memória. Sou mais que um homem, eu sou multidão. Sou muitas mãos, eu boto fé. 1000 andorinhas vão fazer verão. Todos verão, se Deus quiser.
projeto absurdo, crer, coisa de outro mundo, ver, muito além da fronteira, ser, estandarte e bandeira, ser, muito mais que um bicho, sim, já fui grande, fui Cristo, crer, sou a mão da história, sou o futuro e a memória. Sou mais que um homem, eu sou multidão. Sou muitas mãos, eu boto fé. 1000 andorinhas vão fazer verão. Todos verão, se Deus quiser. Sou mais que um homem, eu sou multidão. Eu sou muitas mãos, eu boto fé. 1000 andorinhas vão fazer verão. Todos verão, se Deus quiser. Então, nós estamos falando sobre a lei de Moisés, na nossa série bíblica. Estamos falando sobre Levítico, Número e Deuteronômio, que são livros do Pentateuco. E a gente estava falando sobre a importância da lei, o que é a lei e tudo mais. E, afinal, nós somos cristãos, né? Nós não somos judeus. Jesus veio e o que aconteceu com isso, né? Nós seguimos a lei, nós não seguimos a lei. Geralmente, a gente ouve que a gente não segue. Em geral, a gente não vê cristãos não tendo aquelas restrições alimentares ou não trabalhando no sábado, com exceção tipo, dos adventistas e de pequenos grupos, isso não acontece. Então, o livro de Levítico geralmente é só evocado para falar de homossexualidade, de não poder fazer tatuagem. Então, afinal de contas, isso é tirado de contexto, a lei foi abolida. O que aconteceu com isso? Bom, acho que eu já respondi no início do podcast, né? Mas isso é muito interessante, né, Gabi? Como essas leis sobre tatuagem, sobre homossexualidade, sobre, enfim, N outras coisas, elas são como substrato para uma briga entre bom, eu não gosto muito de ficar apontando os dedos, mas nesse caso, em geral, são evangélicos que se metem nessas brigas. E ateus, né? Ou pessoas que, de certa forma, querem desvalidar o cristianismo, porque são ambos grupos que interpretam muito mal essas leis, né? E, bom, enfim, eu acho que o católico pouco se envolve nisso, porque, graças ao bom Deus, a gente tem a plenitude dos meios para a salvação e, pô, assim, a falta que o magistério faz nessas horas para sanar... A internet tem atrapalhado isso, né? Tipo, eu tenho visto uns católicos usando Levítico para falar de tatuagem. Mas geralmente esses católicos são católicos que desprezam até mesmo o Papa, né? Então eu tenho minhas dúvidas se eu posso realmente chamá-los de católicos. Mas fora esses grupos, geralmente os católicos eles simplesmente seguem o que o magistério fala. E de certa forma é mesmo meio difícil para um leigo sair se perguntando o que ele deve seguir, o que ele não deve seguir daquele tanto de leis que existem lá no Antigo Testamento. E sem uma autoridade competente, como é o magistério, validado pela igreja, pelos apóstolos, que por sua vez foram validados pelo próprio Jesus. Essa discussão é uma discussão sem fim, sabe? Tipo, é uma discussão de argumentos que muitas vezes são válidos, mas que não se resolvem porque ninguém tem autoridade suficiente para falar. Então, é difícil para outras comunidades cristãs lidarem com esse tipo de coisa, porque, no final das contas, se segue a tradição cristã, se segue a tradição com T maiúsculo, mas, fora os católicos, ninguém meio que admite isso. Assim, as denominações mais históricas, os protestantes, geralmente admitem que seguem tradição e tudo mais, mas os evangélicos em si, eles, na verdade, geralmente abominam a tradição, mas acabam caindo numa certa hipocrisia, porque eles não conseguem viver sem a tradição. Porque, bom,
Assim como era na época enfim, do próprio judaísmo, não existe só a lei escrita, não existe só a doutrina escrita do cristianismo. Também é a doutrina oral que é enfim, guardada pelos bispos, como a gente professa aqui na igreja. A gente pode até citar o fato de que tem alguns evangélicos que têm tomado rumos bem judaizantes, né? Teoricamente, a gente não está mais sob o peso da lei, pelo menos em alguns aspectos. Mas a gente consegue ver que tem muitas denominações que têm usado bandeira de Israel, ou a estrela de Davi, uma menorá. Tem até uma seita, um movimento eclesial, que em São Paulo montou um templo de Salomão. Então, a gente pode até falar um pouco disso, né? De como tem certos movimentos que se dizem cristãos, mas que têm tomado um caminho reverso ao cristianismo e têm tomado os símbolos de uma outra tradição que a gente já saiu há muito tempo, inclusive, né? Mas a relação do cristão com a lei é muito interessante porque a gente trilhou um longo caminho, né? A igreja ela trilhou um longo caminho. Até a gente perceber que a gente, enquanto cristãos, enquanto os seguidores de Jesus, nós não seguimos mais a lei, pelo menos da maneira que ela é apresentada ali, né? Jesus ele já dá uma virada no Sermão da Montanha e ao longo da liturgia antes da Quaresma e até agora nessa primeira semana da Quaresma a gente tem escutado o Sermão da Montanha em alguns pontos. A gente percebe que Jesus ele se arroga a autoridade de fazer uma interpretação mais elevada da lei, né? Então você vê que a coisa já não é mais exatamente como um judeu ortodoxo ele veria. E aí entra a figura maravilhosa de São Paulo, que tem uma intuição que rompe completamente com todos os conceitos anteriores, né? E a gente consegue ler isso de maneira muito clara na Carta aos Gálatas, na Carta aos Romanos, que fala da prevalência da graça, que também é algo que a gente falou também no podcast sobre o pecado, né? Sobre a graça que antecede a lei. Agora, né? No Primeiro Testamento, a lei ela vinha acompanhada de uma promessa de graça. Mas agora, com Jesus, e São Paulo vai explicitar bastante isso, é a graça que é apresentada, é a salvação que é apresentada e superabunda sobre qualquer pecado, e a partir daí a gente tem força para viver a lei. Né? Que não deixa de ser um caminho de felicidade. A lei é um caminho de vida, é um caminho de felicidade, mas ela é elevada demais para que a gente viva com as nossas fraquezas, então é apresentada primeiro a graça para que a gente viva. Isso é muito interessante, porque essa foi a primeira pergunta que o cristianismo fez a si mesmo. Porque a gente tinha o judaísmo, Deus se revelou àquele povo, ao povo de Israel. E Jesus era judeu e ele chegou dizendo que era o Messias de Israel. E Jesus era um judeu, ok. E a partir daí, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e a gente tem uma comunidade que surge e que só tinham judeus naquela comunidade e que eles não sabem exatamente quem eles são judeus, eles são cristãos, na verdade nem se usava esse nome, para eles eram judeus que acreditavam que o Messias foi Jesus, eles eram judeus que aceitavam que o Messias já tinha chegado, só que a questão é justamente essa, o que é que significa achar que o Messias já chegou? Então, a gente vê que o próprio Antigo Testamento, ele traz promessas de que, enquanto o cristianismo ele fala que ele é uma religião perfeita, né? O cristianismo fala que, inclusive, a gente tem a presença do próprio Deus na Eucaristia, a gente só está esperando o mundo melhorar, é basicamente isso. A nossa religião já é perfeita, a gente está esperando Jesus vir para meio que dar um jeito no mundo, se a gente for ser mais simplista com as coisas. O judaísmo nunca se enxergou como uma religião perfeita, porque ele espera pela vinda do Messias. Então, enquanto o Messias não chegar, algo está faltando, existe uma promessa a ser cumprida. Então, no Primeiro Testamento, a gente vai ter essa repetição, que o Messias vai chegar, e que os gentios vão passar a temer a Deus, porque antes disso só tinha Israel temendo a Deus, e fora isso, ninguém mais se importava com as leis. Então, a gente tem uma promessa de que algo vai acontecer. Então, a comunidade cristã ela começa a tentar entender, agora que o Messias chegou, o que é que a gente vai fazer? O que é que acontece com relação à lei? Porque a lei ela servia justamente, primeiro, para diferenciar o judeu do gentio. O judeu ele era diferente, porque daquela comunidade de judeus surgiria o Messias. Então essa é a nossa interpretação. O judeu ele é diferente do resto do mundo, ele precisava ser diferenciado, porque o Messias viria deles. Então ele precisava seguir algumas leis, especialmente as ritualísticas, tem a ver com isso, a circuncisão, o sábado. O sábado é um sinal sobre o descanso eterno em Deus. E todas essas coisas são significadas, simbolizadas em Jesus.
Então, quando Jesus chega, ele é o próprio sábado, ele é a própria lei de Moisés, ele é tudo aquilo, ele é a realização, a concretização de uma coisa que antes era simbólica. Então, no momento que a gente tem o concreto, a gente não precisa mais do simbólico, mas não quer dizer que o simbólico não era real. Não quer dizer que não foi instaurado por Deus, não quer dizer que não é importante. É só que ele continua apontando para Jesus. É como se ele fosse uma placa, um mapa. Um mapa é importante, mas se você já chegou no destino, não tem sentido você chegar no seu destino e você ficar só olhando o mapa e não, tipo, aproveitando o destino onde você chegou. Então, nós cremos que o cristianismo é onde o judaísmo queria chegar. Então, não é tipo como se a gente tivesse dito, os judeus não aceitaram Jesus, então vamos criar outra religião. Não é. Para a gente, o judaísmo ele é meio que abolido, ele tipo, para de fazer sentido. E a gente vê que isso é muito real e é meio complicado falar sobre isso, especialmente porque o cristão, por conta disso e por conta da perseguição que ele sofreu dos judeus lá no iníciozinho, criou uma rixa muito séria que terminou em mortes, tanto lá no início, morte de cristão, como agora, no período medieval e agora também no século XX, morte de judeus. E até hoje a gente tem um sentimento de antissemitismo entre os cristãos, muitas vezes, e os judeus não costumam ser tão... sei lá, não costumo gostar muito do cristianismo por conta disso. Então é meio complicado a gente tocar nesse assunto, só que a questão é que para nós o judaísmo ele foi abolido e o templo é destruído justamente por causa disso. A gente não acredita que o templo vai ter nenhuma outra utilidade. Tem alguns pais da igreja que acham que vai construir um simulacro do templo por causa do anticristo, mas isso é até especulação. A questão é que o templo como ele existia, mesmo que alguém construa um outro templo, não vai ser o mesmo templo, porque a presença de Deus não vai estar lá. Quando Salomão faz o templo, desce uma nuvem da presença de Deus e inunda aquele lugar. É realmente um sinal da encarnação. Quando a gente conhece a doutrina cristã sobre a encarnação, a gente vê como aquilo ali é um símbolo da encarnação, porque o Espírito de Deus desce sobre o templo. Da mesma forma como o Evangelho de São Lucas fala que o Espírito de Deus desce sobre a Virgem Maria. É por isso, inclusive, que a gente chama a Virgem Maria de Arca da Aliança, de Templo de Salomão, porque ela simbolizou isso. Foi onde Deus se fez pessoa. Então, para nós, o judaísmo perde o sentido, não tem mais sentido. Não é que o templo não fosse sagrado, mas é porque a presença de Deus, de Deus já está em Jesus Cristo. E hoje, por exemplo, aquela capelinha da esquina é muito mais sagrada do que aquele monte das lamentações lá em Israel. Então, a gente precisa olhar para o judaísmo com respeito, entendendo que eles foram a nossa raiz, nós viemos deles, Jesus veio deles, a Virgem Maria, os profetas, os apóstolos. As nossas escrituras são todas escritas por judeus. Toda a nossa escritura foi escrita por judeus. Não tem nenhum livro da Bíblia que tenha sido escrito por um cristão não judeu. Então temos que respeitar, mas a gente não pode fazer como o Gabriel está falando, né, do pessoal que usa símbolos judaicos nas celebrações e acha que o judaísmo é mais santo que o cristianismo, porque para a gente o judaísmo foi justamente abolido. E isso que você falou, Gabi, eu acho que a gente tem que manter na nossa cabeça justamente o fato de que não é uma interpretação de algo que a gente leu. Na verdade, é o próprio Jesus que se coloca como templo. Né? Quando ele fala que ele vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias, ele se coloca como templo. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Não, você vai dizer que é exatamente isso, né? Ele fala que ele é o próprio templo, ele tá dizendo que, até o sábado, ele fala que ele é o Senhor do sábado, e ele basicamente está assumindo o papel de toda a religião do judaísmo para ele mesmo. Exato, ele realmente se coloca acima, né? E de fato está. Não é à toa que os judeus se escandalizam, porque eles percebem nas falas de Jesus que é claramente como se ele estivesse se colocando acima da lei, acima da religião, e, bom, ele está se colocando como Deus. E, enfim, isso para eles era evidente, e acho que para a gente também tem que ser evidente essa coisa, né? Que Jesus é o templo. E, em vista disso, quando a gente professa a fé de que na Eucaristia não só reside Jesus, a Eucaristia é o próprio Cristo, literalmente. Tocar na Eucaristia seria como tocar,
é como tocar literalmente na mão de Jesus Cristo, a gente tem que entender que cada capelinha da esquina que a gente vai é um templo mais sagrado do que aquele templo, enfim, o templo de Salomão. E é exatamente isso que Jesus quer falar quando ele fala com a samaritana, que haverá um tempo onde não se precisará ir ao templo para adorar, porque o templo vai estar em todo lugar. O templo vai ser uma aparência de pão. Tudo que se precisa para se ter um templo do lado da sua casa é haver um sacerdote. E, enfim, de certa forma, isso demonstra mais uma vez que o judaísmo é um símbolo. O povo judeu, esse povo que a gente tem que tanto respeitar, é um símbolo para esse povo que nasce a partir do cristianismo, que nasce a partir da revelação e da libertação definitiva, que não é a libertação de uma escravidão física, mas a libertação da escravidão do pecado, da escravidão daquilo que é errado, daquilo que é ruim, daquilo que é mal, como a própria Gabi falou, né? Que as leis, elas não são coisas arbitrárias, mas sim indicações muito razoáveis que Deus faz para a gente, daquilo que é mal, daquilo que é um mal concreto que nos vai levar para um caminho errado, para um caminho que nos vai fazer, enfim, só vai trazer malefícios para a gente. Pois é, então, como é que a gente pode resumir isso em relação à relação do cristianismo com a lei? Bom, a lei ela foi entregue por Deus, de fato, envolve muito, porque Deus trabalha muito com o ser humano, então é Deus junto com o ser humano. Parênteses, falando nisso, o Gabriel estava me corrigindo, e é verdade, a gente tem São Lucas, só tem São Lucas, de gentil, que escreveu a Bíblia. Se eu não me engano, acho que agora eu estou certo, que é só São Lucas, não tem outros. No resto foram judeus que escreveram os escritores. E Deus sempre trabalha com o ser humano, ele faz essa parceria com o ser humano, é Deus e o ser humano. A Bíblia, inclusive, é Deus, mas não foi Deus, né? Não é que nem o Alcorão. Eu sempre gosto de fazer essa distinção, porque tem gente que trata a Bíblia como se fosse o Alcorão. Porque o que é o Alcorão? O muçulmano acredita que o Alcorão foi recitado por Deus. Então, cada vírgula, cada fala é da boca de Deus. Para nós, não. Para nós, a Bíblia é um compilado de livros que são inspirados por Deus, mas escrito por pessoas. Então, a maneira daquela pessoa, a cultura daquela pessoa, tudo vai envolver e vai influenciar. Então, a lei também, né? A cultura daquele povo, a forma como eles viam as coisas, envolve. Mas é entregue por Deus. E hoje, o que acontece? A lei ela não foi abolida, mas ela foi cumprida. Ela tinha um objetivo. O objetivo era a chegada desse homem perfeito, Jesus Cristo, do povo judeu, nascido de Israel, para que a gente pudesse nascer nele. Então, no momento que a gente é batizado, a gente se torna um com ele, a gente se torna filhos de Deus também, e a partir daí a gente é livre para não ser mais escravo do pecado. A gente passa por uma Páscoa verdadeira. Não por acaso, o batismo de adultos costuma ser realizado no período pascal, para trazer esse sentido realmente de passagem. Não por acaso também a Páscoa dos judeus teve uma passagem pelas águas. Para nós isso é um símbolo, para nós não, está escrito na Bíblia. Tá? É por isso, inclusive, que é uma das passagens mais utilizadas para falar da importância do batismo infantil, porque o batismo ele é uma aliança. Então, os judeus eles passaram pela água e nós também passamos pela água para sermos purificados. Nos tornamos filhos de Deus, é a nossa Páscoa. Então, enfim, o que é que acontece com esses livros? Eles são muito importantes para a gente ver como Deus se relaciona com esse povo e também para ter uma visão das coisas que Deus já ordenou, né? Então, por exemplo, se a gente vê ali que Deus ordena a justiça social, a gente tem uma indicação de que isso aí é uma coisa importante para a vontade de Deus. Já tem leis que a gente vê que são muito mais culturais, né? Que tem a ver com higiene, por exemplo. O povo não podia comer sem lavar as mãos, não podia misturar alguns tecidos. Se alguém tivesse com mofo na roupa, tinha que fazer todo um ritual de purificação, porque a gente está falando de um povo que vivia no deserto também. Então tem muitas leis ali que são culturais. Em linhas gerais, para nós, aquelas leis estão cumpridas, tá? Por isso que é bem errado, no sentido católico, da gente ficar pegando assim, Levítico tanto, para falar sobre moralidade. Porque, não é bem assim que funciona. Quando a igreja usa os 10 mandamentos, ela usa de modo catequético para mostrar da maneira que Deus ali resumiu. Especialmente os 10 mandamentos é o mais importante que a gente tem da lei, que vai aparecer em Êxodo, mas também vai ser repetido em Deuteronômio. Aquilo ali é o resumo, né, da lei, são os pontos mais importantes da lei. E de uma maneira catequética, a igreja traz pra gente o que é ser um ser humano novo. Mas não tá ali, a nossa salvação. E
não é aquele conjunto de regras que são cabíveis para a gente hoje, né? Para a gente é a liberdade de filhos de Deus e a liberdade de filhos de Deus para ser humano novo. Por isso que a gente leu, inclusive, isso na leitura da missa passada, né? Que a gente falou que a gente tem Adão, e Adão tem um tipo de humanidade. E a gente tem Cristo, que é um outro tipo de humanidade. E então a gente nasce em Cristo para ser um novo tipo de humanidade. E é mais ou menos o que Deus ordenou aos judeus. E esse texto que a gente colocou na leitura, ele fala, olha que falou para aquele povo, sem o Espírito Santo, sem os sacramentos, o mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças. Então, assim, Deus está dizendo que ele não ordena que a gente faça uma coisa que ele sabe que a gente não tem condições de fazer. Ele tá trazendo uma nova forma de ser povo, uma nova forma de ser pessoa, quando ele inaugura a lei. E hoje que a gente tem o Espírito Santo e os sacramentos, a gente tem total capacidade e dever de ser essa nova pessoa, né? Esse novo estilo de ser humano, que é imitar Jesus Cristo. Então, em resumo, a lei é importante, mas ela foi para aquele povo e ela foi cumprida em Jesus Cristo. Hoje a igreja usa catequeticamente alguns trechos e formas da lei ser apresentada para mostrar a moral mais elevada, só que a gente não está preso às 4 linhas da lei. Isso que, enfim, eu acho só importante fazer um disclaimer que o que a Gabi falou agora não é como se ela estivesse desvalidando os 10 sacramentos, os 10 mandamentos, mas sim que, sendo essa pessoa nova, o nosso dever é agir de acordo com aquilo que está escrito nos 10 mandamentos, que são usados de forma catequética pela igreja, né? Mas no final das contas a gente está sob o amor que nos leva a ser essas pessoas novas e, em consequência, nos deve levar a cumprir os 10 mandamentos. Quando a gente descumpre um deles, isso é só um sinal de que a gente a gente abandonou esse amor que é caridade. E se a gente abandonou esse amor que é caridade, a gente não está mais junto com a caridade de Deus. Logo, a gente precisa retornar a essa caridade. Mas isso... agora, você chegou a falar sobre ser essa pessoa nova, né? E isso lembra, finalmente, a santidade, né? Tipo, no final das contas, a santidade é ser essa pessoa nova que Cristo nos propõe ser. E aí a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter essa noção de que a gente precisa buscar ser mesmo essa pessoa, porque, enfim, no final das contas, o que os santos fazem é imitar a Cristo. E, imitando a Cristo, eles conseguem chegar a graus de perfeição cada vez maiores nessa escada, nesse castelo que, enfim, tantos santos já tentaram descrever esse processo, né? E aí, enfim, eu acho que nesse sentido a gente tem que encarar a lei como, de certa forma, um guia, mas um guia que não é, como é que eu posso dizer? Ele não é prevalente, ele é mais uma decorrência daquilo que é prevalente, que é a lei do amor. Então é isso, pessoal. Minha frase. Então, concluindo com a minha parte, né, e confirmando o que vocês já falaram também, né, eu sou o tipo de pessoa que precisa ser relembrado o tempo todo que eu estou debaixo da graça, né, que eu sou justificado em Cristo pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo, e não porque eu faço as coisas na letra da lei. É por isso que eu falei no começo que eu possivelmente seria um fariseu, porque eu seria o tipo de pessoa que ia seguir cada ordem de não comer carne de porco, não comer isso, não comer aquilo, andar de determinado jeito, e possivelmente eu me orgulharia muito disso, e eu seria um porre. Mas, inclusive, eu acho extremamente chique aquelas faixas que os judeus carregam no braço esquerdo com as orações deles, mas enfim. Eu sou o tipo de pessoa que precisa ser lembrado o tempo todo de que eu sou salvo, mas não é pelos meus méritos, é por conta de Cristo. Mas a gente realmente não pode esquecer de que o Senhor quer obras, né? A graça que a gente recebe é para que ela frutifique em boas obras. Então, os 10 mandamentos, eles não perdem a validade deles de maneira alguma, né? E lembrando exatamente do momento, né, em que Cristo ele se apresenta como a nova lei no sermão da montanha, ele termina aquela grande reflexão que ele faz dos mandamentos, né, como ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele termina com a frase, portanto, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito.
Então, é exatamente isso que tem que ficar marcado no nosso coração, sabe? Se a lei, ela começa com aquela revelação inicial de Moisés, ela vai sendo desenvolvida pelos autores sagrados, desenvolvida pelos profetas e para se tornar cada vez mais perfeita, até que chega no cume, que é Cristo, né? É exatamente por um sentido, para que a gente seja perfeita na prática do amor, na prática da misericórdia com o irmão, né? E é exatamente isso que Deus quer de nós, contemplando a Ele que é amor, contemplando a Ele que é sempre a favor da vida, que estabelece leis para favorecer a nossa vida enquanto indivíduos e a nossa vida em sociedade. Ele quer que nós também sejamos promotores da lei da vida e promotores da misericórdia dele. Então é isso, pessoal. Nós estamos retomando a nossa série bíblica. Tenham mais contato com as escrituras. Esses livros são realmente um pouco mais robustos, às vezes é um pouco cansativo, se não quiser ler, não desanima por causa deles, tipo, toca, vai em frente. Mas é importante a gente conhecer cada vez mais as escrituras e também entender um pouquinho como é que funciona a relação entre a lei e o cristianismo. E eu espero que a gente possa viver cada vez mais de acordo com a lei da caridade. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.